Galera, com tantas crenças no mundo, às vezes é necessário falar de algumas. Senhor é um teólogo de quinta! Um teólogo de quinta, tá ouvindo? Francamente, viu? Fora daqui! Fora daqui! Fala galera, Jonathan Fernandes na área, tá no mais um teólogo de quinta. Eu tentei gravar isso aqui, iniciar isso aqui 2 vezes, não consegui, porque toda vez que eu iniciava, ao invés de falar está no ar mais um teólogo de quinta, eu falava está no ar mais um clube TDQ, porque eu já tô no espírito, no clima de clube TDQ. Então já começava o programa falando clube TDQ ao invés de teólogo de quinta. E hoje a gente vai falar sobre o que? A gente vai responder perguntas da galera, não sobre relacionamentos, mas sim sobre o que o nome desse podcast sugere, né? Embora não seja, mas sugere que seja de teologia. Pra quem não sabe, eu tranquei e tô parado com minha faculdade desde 2019, não voltei a estudar ainda. E é por isso que eu me considero um teólogo de quinta, um teólogo meia boca. Mas tô aqui para responder algumas perguntas da galera que deposita 1% de confiança em mim para responder essas questões. E a primeira pergunta que já mandaram lá no Instagram, é importante que você siga a gente no Instagram, lá no @teólogo de quinta, é isso, porque às vezes tem caixinha de perguntas lá e você manda por lá sua pergunta, sua sugestão. E eu recebi uma do meu amigo Nathan Araújo, ele fez 2 perguntas na verdade. Eu vou responder a primeira, né? Que é o porquê de Deus permitir coisas ruins com quem não merece. Seria só uma aprovação de fé para a pessoa? Nathan, muito obrigado pela pergunta, cara. Assim, eu vou separar essa pergunta, Nathan, de coisas ruins que acontecem com pessoas que não necessariamente fizeram nada ruim, né, moralmente falando, né, não cometeram nenhum crime, sei lá, não fizeram nada para merecer tal doença que ela tenha, tal problema que ela tenha, tá? Vou separar essas 2 coisas e vou entender a sua pergunta como quem não merece receber ter todos aqueles problemas que tem por ser uma pessoa socialmente legal, socialmente boa. Porque se tratando de mérito, ninguém merece, né? Em Miqueias capítulo 7, versículo 2, diz que não há um justo sequer, todos estão à espreita para derramar sangue, cada um caça seu irmão com laço. Ou seja, não há nenhuma pessoa que seja justa a ponto de merecer coisas boas ou não merecer coisas boas, né? Até porque Paulo fala muito disso em Gálatas também, quando ele fala dessa coisa de merecimento, né? De olhar para si com um olhar de mérito ou demérito. Mereço ou não mereço, não é sobre merecer ou não merecer, ganhar ou não ganhar, obter ou não obter, não é sobre isso. O evangelho, ele é sobre você entender que você é pecador, que você não merece nada, porque se você parte do pressuposto de merecimento, meu Deus ele vira um amuleto para você, ele vira uma moeda de troca, ele vira um mordomo que tem que te dar as coisas na medida que você faz coisas boas. E não é por aí, ao menos não é por aí que eu acredito, tá? Então Deus permite que coisas ruins aconteçam com pessoas, entre aspas, boas, porque Ele tem um plano na vida de cada um diferente, diferentes formas, diferentes maneiras, diferentes percepções, e que a gente não entende, cara. Eu não entendo porque que eu não ganhei um monte de coisa ainda, né? Eu não entendo porque que eu perdi um monte de coisa também. Eu não entendo muitas coisas na minha vida. E às vezes eu entendo, mas com o tempo. Às vezes leva tempo para entender as coisas. E existe um processo para cada uma delas. E aí é por isso que às vezes a gente vê pessoas problemáticas, né? Com doenças, cheio de problemas, sei lá, pobreza. E sorrindo, feliz, né? Porque a felicidade dela não está baseada naquilo que se vê, naquilo que é externo, né? Mas naquilo que tem guardado no coração.
né? Então, partindo desse ponto, ninguém merece coisas boas. Todos nós merecemos o inferno, todos nós merecemos a condenação. Mas Deus é misericordioso e nos abençoa com a vida, e aqui estamos, né? Uma outra pergunta do Natan foi: um cristão sem religiosidade continua no caminho certo com sua fé e suas ações boas e corretas? Legal, Natan. Assim, o que eu acho que o que ele quis dizer foi o seguinte: um cristão que não é religioso, né? Que não é, sei lá, pragmático, né? Que não é aquele cristão tradicional, conservador, que não tem uma religiosidade, enfim, essas coisas assim, né? Que é o que eu me encaixo, cara. Eu me encaixo nesse perfil de cristão, sabe? Eu me encaixo nesse perfil de sim religiosidade. Eu enxergo a religião como um conjunto, inclusive eu tô até lendo um livro sobre isso. Eu enxergo a religião como um conjunto de dogmas, né? Um conjunto de pressupostos, um conjunto de filosofias, que elas, dentro daquele conjunto, elas norteiam para onde aquele grupo deve ir. Só que aí é um perigo dentro da fé cristã, porque a fé cristã, ela é uma fé individualista, não no sentido orgulhoso da palavra, né? Não no sentido egoísta nem soberbo na palavra, mas individualista no sentido de indivíduo. A fé fala com cada um. Deus, ele fala com cada um de forma diferente. Ele falou com Zaqueu, diferente de Paulo. Ele falou com Paulo, diferente da mulher samaritana. Ele fala com cada um de forma diferente. Ele tem maneiras de falar com cada um que não se adequa a um grupo todo, que não se adequa a todo mundo, entendeu? Existem diferenças para cada uma dessas pessoas. E isso muda também, isso muda de acordo com o tempo, isso muda de acordo com a época, isso muda de acordo com a cidade, com região, com o país, sabe? Por exemplo, existem cristãos no Canadá que não veem problema nenhum em fumar cigarro. Para eles é tranquilo. Mas já beber cerveja, beber bebida alcoólica, para eles é um problema, questão cultural. Existem cristãos que bebem bebida alcoólica e não veem problema nenhum. Já tem cristãos que tem igrejas que até hoje veem problema na bateria, né? Que acho que a bateria não é um instrumento para se tocar na igreja, enfim. Há diferenças e diferenças, né? Porém, é importante a gente entender que existe duas coisas aí que elas precisam ser desassociadas, porque se elas não forem desassociadas, vira um problema. O que é? É que o cristianismo como fé, o cristianismo como vida, né, como evangelho, como aquilo que Cristo deixou para nós, ele é algo que também tem pressupostos, também tem caminhos e diretrizes para seguir, que não necessariamente faz parte de uma religião, né? Não é uma religião evangélica, não é uma religião carregada de religiosidade com obrigações e punições e tudo mais. Tem que saber separar essas duas coisas, né? Mas o que Cristo não deixa pra gente são princípios, os princípios cristãos, os princípios éticos cristãos, os princípios de vida com Deus. Eles são princípios que a gente, olhando para Cristo, a gente percebe, enxerga. A Bíblia é quem rege todos nós. A religiosidade, ela acrescenta e tira coisas que não necessariamente fazem parte do Cristo que ela serve. Quer ver um exemplo? Não existe problema nenhum em um homem, né? Um homem usar bermudas, problema nenhum. Mas algumas igrejas não acham legal o homem usar bermuda, tem que usar somente calça comprida, calça social, entende? Isso faz parte da religião. Eu só dei um exemplo, né? Um exemplo bem pequeno aí para exemplificar. Isso faz parte da religião, isso faz parte de um conjunto de dogmas, um conjunto de crenças de um determinado povo que não pode ser encaixado como um todo, entende? Então a religiosidade, ela vai apontar coisas que não necessariamente fazem parte de uma vida entregue ao Senhor, de uma vida entregue para Deus. Não sei se eu consegui responder, mas é mais ou menos por aí. Agora, realmente falando de Clube TDQ, né? Tá na hora daquele momento jabá aqui do Teólogo de Quinta, que é o quê? Novembro chegou, galera, 13º vai cair aí nesse mês, então, cara, vem com nós.
Clube TDQ, o melhor clube de assinantes de podcast do Brasil, se pá do mundo. Você pode colaborar conosco com 10 ou 20 reais e receber recompensas da hora. Pra quem não sabe, eu tô terminando um e-book de crônicas, né? Textos bem da hora, que eu espero lançar aqui pra dezembro ou janeiro, tá? Se você, meu amigo, entrar pro Clube TDQ no plano de 20 esse mês, você recebe esse e-book com antecedência antes do lançamento, cara. É só pra quem é do Clube TDQ, é só pra quem é nosso assinante. Se contar podcast extra, live semanal pra bater papo, enfim, muita coisa legal, muita coisa muito bacana. E sem contar que durante o mês eu e o Fio a gente vai pensando em coisas, em recompensas pra te recompensar, pra te agradecer durante o mês. Então entra lá no nosso Facebook, ó. Entra lá no nosso Instagram, @teólogo de quinta, tem uma aba lá de destaques que tem todas as informações lá, tá atualizado inclusive com as recompensas desse mês de novembro. Entra lá, tá tudo atualizado lá, você pode saber tudo direitinho como você faz parte do clube, beleza? Continuando, minha amiga Letícia, ela mandou uma pergunta aqui muito interessante, talvez seja a pergunta mais filosófica, né, e difícil de responder. Ela: por que existe o livre-arbítrio se quando a gente faz o que quer vamos para o inferno? É tipo, siga isso ou queime para sempre. Essa é a dúvida da minha vida. Ela falou: a Letícia colocou essa responsabilidade para mim, tá, em cima das minhas costas. Vamos lá, Letícia. Eu, Jonathan Fernandes, sou calvinista, né? Soteriologicamente falando, tá? O que isso significa, Jonathan? É que existem as doutrinas da salvação. Dentro da teologia nós chamamos de soteriologia. Então as doutrinas da salvação, elas respondem perguntas como por quem Jesus morreu, quem vai ser salvo, você pode perder a salvação ou não, enfim. E eu acredito que o homem ele é totalmente depravado. Ou seja, o homem ele é insuficiente de se salvar sozinho. Ele precisa do Senhor para salvá-lo. Ele não pode se salvar, ele não tem esse poder, ele não tem essa escolha, ele não tem, enfim, nada. Ele realmente está caído no seu pecado. Então, assim, eu não acredito no livre-arbítrio, tal como a maioria das pessoas. Eu nem sei se é a maioria, não dá nem pra colocar essa estatística, né? Mas enfim, a maioria das pessoas que eu conheço acreditam, né? Que é o tipo de livre-arbítrio onde você é livre para escolher o que você quiser e Deus não vai interferir. Deus ele não vai colocar nada no meio, né? Ele vai estar aguardando você tomar a sua decisão. Eu não acredito nisso, eu não acredito nesse livre-arbítrio, eu não acredito que Deus não saiba o que vai acontecer amanhã, Deus não sabe o que vai acontecer com o seu futuro, Deus não tem um plano para daqui a 30, 80, 20, 200, 300 anos. Então, a Bíblia fala sobre isso, né? A Bíblia coloca Deus como um ser que vê o futuro, que sabe do futuro, que usa profetas para falar de coisas do futuro. Então, se Deus ele conseguia, ele sabia, né, o que iria acontecer há um século depois, há 400 anos na frente, há 600 anos depois, ele não vai saber o que você vai fazer amanhã, ele não vai saber da sua vida amanhã, claro que sabe. Então eu não acredito nisso, nessa coisa de livre-arbítrio. Eu acredito que sim, nós somos livres para tomar decisões, porém essas decisões elas são decisões responsáveis. Elas são decisões a qual nós vamos ser responsáveis por elas. Isso não tem nada a ver com livre-arbítrio, isso tem a ver com maturidade. Isso tem a ver com que Deus, ele te deixa sim livre para você tomar decisões. Porém, essa decisão que você vai tomar, ela não é de forma arbitrária. Ou seja, você vai estar sempre sendo conduzido ou pela sua carne, que é as suas obras pecaminosas, ou por Cristo. Então, de qualquer maneira, você não é livre de coisa nenhuma. Ou você é conduzido pelo Senhor, ou você é conduzido pelo pecado. Não tem uma terceira opção, porque você não consegue se mandar, você não se manda, né? Quer ver um exemplo? A gente fala tanto de livre-arbítrio, né? Eu sou livre para fazer o que eu quiser. Então por que você não diz não ao seu vício de cigarro? Você não diz não ao seu vício de bebida? Porque você diz, a partir de hoje eu não vou mais mentir, e para de mentir. Já que você tem um livre-arbítrio, já que você é livre para fazer o que você quiser. Você quer parar de fumar? Quero. Então por que você não para? Você é livre. Por que você não faz isso?
Então essa é a prova de que você não é livre coisa nenhuma. Só que isso faz muito bem ao nosso ego, isso faz muito bem à nossa cabecinha limitada, e ao nosso ser limitado. Essa é a melhor resposta. Isso é o que faz com que a gente durma melhor, né? Enfim, faz com que as pessoas durmam melhor, né? Porque eu só durmo melhor sabendo que Deus sabe meu futuro. Porque assim, se eu coloco na minha cabeça de que Deus me deu o livre-arbítrio, ou seja, Deus ele entregou para mim a livre vontade, a livre responsabilidade para fazer o que eu quiser, e ele não vai interferir, ele não vai se meter no meio, é muito mais fácil dizer: Deus me abençoa, Deus me tira daqui, Deus me faz isso comigo, e Deus me abençoa, e aí eu pego e falo, eu fiz isso, né? Porque aí eu ganho mérito, eu ganho a responsabilidade, né? Eu fiz, eu mereço, eu sou merecedor, eu orei, Deus abençoou, né? Fica meio que um contraste e é óbvio que a pergunta da Letícia, ela é uma pergunta muito mais pra frente, né? Porque ela fala assim: caramba, eu tenho livre-arbítrio pra fazer o que eu quiser, mas o que ela quer fazer são coisas que é contrária à vontade de Deus, né? Então assim ela vai pro inferno, se ela fizer coisa contrária ao que Deus falou. Então a resposta, Letícia, resumindo, é a seguinte: você não é livre, você não toma decisões por você, você toma decisões baseadas na sua carne, que assim, o seu pecado dita, é o que as suas vontades pecaminosas ditam, ou você faz escolhas baseadas naquilo que o Senhor te orientou para fazer. Em uma dessas escolhas que você fizer, você vai ter consequências. A consequência é o inferno, e a outra consequência é a eternidade com Deus. É isso, né? O livre-arbítrio ele é só uma maneira de dizer pra gente que nós não somos tão insuficientes assim, sendo que nós somos sim. Nós somos insuficientes pra caramba, muito insuficientes. Se não for a graça de Deus, a gente não faz nada. Próxima pergunta do meu amigo Cristiano. Cara, o Cristiano perguntou assim: doutrina é coisa de Deus ou vem do homem? Eis a questão. São coisas que levantam questões, pois tem pessoas que são a favor da doutrina e outras não. O que o Cristiano está querendo dizer, gente, é coisas que a igreja impõe, né? Aquilo que eu falei no início agora, numa resposta que eu dei, sobre coisas que a igreja coloca como vestimentas, pode ou não pode, enfim. Cara, assim, inclusive eu já vou até emendar com a pergunta que o Gabriel fez, que eu acho que tá para responder as duas numa só. A pergunta que o Gabi fez aqui, ele mandou um áudio, pra ouvir aqui o áudio do Gabi. Meu mano, a minha pergunta é: o que você acha sobre as igrejas impor costumes, ou o que não pode ou o que pode usar dentro das próprias igrejas? Porque eu acho que igreja é um lugar somente para adorar a Cristo, né, no caso, né, e pregar o evangelho. Mas aí, no caso, o que você acha em relação a isso? Porque tem igreja que é muito privativa, às vezes exclui o irmão por conta dele não se adequar, né, às normas. Bom, pode falar aí pra mim sua resposta? Essa é uma pergunta que tem que ter muito cuidado para responder, para não dar a entender algumas coisas erradas, né? Vamos lá. É importante entender o que de fato é igreja, né? Igreja, existem duas interpretações de igreja, né? Existe a igreja, o corpo de Cristo, né? Que aí é invisível, não tem como ver, porque a igreja ela é mundial, ela é universal, né? Ela está em todo canto, né? Os cristãos da Espanha, cristãos de Portugal, os Estados Unidos, todos eles fazem parte do mesmo corpo, que é o corpo de Cristo, né? Pessoas que vão morar no céu e tudo mais. Essa igreja não se vê, né? Eu faço parte da mesma igreja que você, e você tá aí do outro lado e eu tô aqui, entendeu? E existe a igreja que se vê, né? Que é a igreja a igreja local. A igreja onde agrega um número cheio de pessoas naquela região, naquele determinado lugar, onde as pessoas se veem, têm relacionamento umas com as outras, aprendem umas com as outras, comem umas com as outras, estão todo o tempo sendo ensinadas, orientadas no caminho que elas devem seguir. Essa igreja local, essa igreja um número X de pessoas, ela necessita de doutrina, ela necessita que existam uma orientação, uma ordem, seja ela escrita ou não, apenas
falada nos cultos, mas é para manter a ordem daquele lugar. Só que óbvio, isso tem que ser baseado na Bíblia, né? Isso não pode ser fora a parte da Bíblia, isso não pode ser excludente da Bíblia, né? Ninguém pode criar uma doutrina que não seja bíblica, se você concordando ou não. Se aquela doutrina ela for baseada na Bíblia, tiver fundamento bíblico, aí sim você precisa seguir, você precisa se orientar para se manter ali. Do outro lado, você não é obrigado a manter-se nessa igreja, né? Você não precisa manter-se nessa igreja por você não concordar com A ou B. Hoje em dia existem igrejas aí, igrejas sérias, estou falando, tá? Estou falando de igrejas que são meia boca. Estou falando de igrejas sérias, de todo tipo. Existem igrejas sérias que permitem a mulher se vestir mais bonitinha, usar maquiagem e tal, como tem igrejas que não permitem. Você vai na igreja que você se sente melhor, onde você acha que se encaixa melhor ao seu perfil e que você se sente bem, que o Senhor fala com você, que as pessoas lá te tratam bem, que a mensagem lá é bíblica, a mensagem lá ela te inspira e te deixa mais perto do Senhor, tá? Só que a partir do momento que você entra nessa igreja, você vira membro dessa igreja, você faz parte dessa igreja, você vai ter que se adaptar àquela igreja, porque é meio sabe aquele termo de concordância que tem na internet, né, que você aperta um virtuozinho lá e tá concordando com tudo aquilo ali. Pois é, você tá concordando, quando você entra para uma igreja, você tá concordando com tudo que aquela igreja faz e diz, entende? Então é como se você estivesse dizendo assim, tudo que essa igreja fizer, eu concordo, porque eu faço parte dela hoje. É por isso, e isso é uma das coisas, um dos motivos que me fazem não voltar para mais nenhuma igreja de CNPJ, né? Mais nenhuma igreja que está por aí, porque eu não encontrei nenhuma igreja que seja bíblica, que seja que me mantenha lá, né? Fiel a essa organização, que eu me sinta bem, que seja legal ao ponto de eu gostar de estar lá e tudo mais. Então eu acho que esse é um dos motivos, né, que eu ainda não voltei. Estou há 7 anos somente me reunindo na minha casa com os meus irmãos, em lugares públicos, enfim, com Adoração Livre, que é a minha igreja. Depois eu posso falar para vocês mais sobre a minha igreja. Eu já falei muito tempo lá atrás, mas faz muito tempo, né? Então tem gente que chegou agora que não sabe como é que funciona. Mas em suma é isso, tá? A doutrina é importante para manter a ordem, para manter a organização. Ela é importante tanto para separar o joio do trigo, né? Para separar quem realmente é cristão, quem realmente é fiel a Deus e quem não é, porque senão vira uma bagunça. Todo mundo que é da igreja já é da igreja e fica bagunçado, como tem muita igreja assim. O cara chega num dia, no outro dia já é pastor, né? Fica bagunçado. Como também para edificar a igreja, né? Como também para fazer com que a igreja cresça espiritualmente, fazer com que a igreja seja uma igreja que ore mais, que seja mais empenhada em fazer a vontade de Deus e tudo mais. Então é mais ou menos por aí, tá? Tem que ter um cuidado ao olhar para essas coisas. Óbvio que existem muitas coisas na igreja que é balela, que não faz sentido nenhum, né? Aí você deve fugir mesmo, deve se afastar, mas tem coisas que você só precisa se adaptar, se adequar. Meu amigo Caio Hit, Caio Hit tem um podcast muito da hora. Inclusive ele vai estrear podcast novo e eu participei, né, do podcast dele. Ele perguntou assim: Deus só abençoa um casal se eles casarem na igreja? Ou a igreja usa essa cultura para promover a religião e ganhar dinheiro? Ele até perguntou depois, peguei pesado. Tá, Caio, vamos lá, cara. Casamento na igreja é uma tradição, né? Isso é casamento, o famoso casamento religioso, né? Não necessariamente esse casamento ele é abençoado ou não abençoado por ser feito numa igreja. O que causa bênção ou não para um casamento é se existe amor. Se existe cumplicidade entre os dois. E se Deus estiver de acordo com aquele casamento. Um casamento ele é válido se houver bênção de pessoas, né? Se as pessoas, se as famílias, né, abençoarem o casamento, se os amigos abençoarem, forem de acordo com esse casamento, né? Não necessariamente também se implica dizer que se tem 1, 2, 3 pessoas contra esse casamento não abençoado. Não é sobre isso. Estou dizendo que se essa relação ela é uma relação frutífera, ela é uma relação que as pessoas olham e falam: olha que casal bonito,
né? Isso prova muito mais do que qualquer outra coisa. Tem casais que nunca casaram no religioso e estão até hoje juntos, né? Sei lá, 10, 15 anos de casamento, que tem um casamento abençoado. Assim como tem casal que se casaram sim na igreja e foi pra frente, se separaram, né? Fizeram festão e tudo mais e não rolou, entendeu? Então eu acho que essa cultura de casamento na igreja, ela varia de pessoa para pessoa, né? Vai pra pessoa não, mas em suma não tem nada a ver. É só questão de cultura mesmo, só questão de gosto e tudo mais. Eu, por ser um cara mais tradicionalzão, eu quero casar tanto na igreja como no civil, né? No civil e na igreja. Mas se for pra casar só no civil, pra pouca gente, enfim, eu quero fazer um casamento tipo assim, diferentão, nos outros numa chácara, isoladão, pra pouca gente, um luauzinho, um violão. É de boa. Simples, barato, o importante é o amor. Gostaram do programa? Espero que sim, galera. Espero que vocês tenham gostado do programa. Feito com muito carinho aí pra vocês, respondendo as perguntas de vocês. Tá difícil hoje falar, hein? Tomando tereré aqui, deve ser por isso. Eu queria muito agradecer a todo mundo que mandou mensagem, todo mundo que mandou suas perguntinhas. Lembrando que ainda nesse mês de novembro vamos ter o coach amoroso, né? Que é onde eu respondo perguntas sobre relacionamento de vocês. Então aguardem, esse mês de novembro vai estar cheio aí de coisas legais pra vocês. Então muito obrigado a todo mundo que entrou lá no Instagram. Segue a gente no Instagram, @teologodequinta, @Jonathan Fernandes Original. Nesses dois perfis aí eu tô sempre mandando lá a caixinha de perguntas para vocês mandarem suas sugestões. Então sempre fiquem em contato com a gente. Mande esse podcast aqui pra pessoa que você acha que precisa ouvir. Faça com que cheguemos mais longe, em mais lugares, que vai ser muito da hora, beleza? Então é isso, galera. Muito obrigado a todo mundo. Até a próxima terça-feira com mais uma plataforma em reta final nessa temporada. E até a próxima quinta-feira com mais um Teólogo de Quinta, beleza? Tamo junto.